Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Infocast. Nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial, especialista em marketing com ampla experiência em ativações e eventos, conhecida por sua criatividade e capacidade de transformar desafios em oportunidades. Fundadora da Urbanoria Marketing Imobiliário, ela que alia estratégia, inovação e resiliência para surpreender e inspirar outras pessoas a saírem da zona de conforto. Sua principal missão é gerar uma mudança cultural, humanizando a comercialização de empreendimentos e criando experiências impactantes no mercado imobiliário. Rafa Valente, obrigado, bem-vindo ao Infocast. Obrigada, Ivan, pelo convite. É um prazer hoje estar aqui com vocês. Acompanho aí o podcast de vocês há bastante tempo. Para mim é muito empolgante saber que tem pessoas como tu aí encaminhando informação para o mercado, qualificando o mercado. E Pelotas, que é tão pulsante, né, no mercado imobiliário, acho que isso nos ajuda muito no dia a dia. Ah, que legal, legal. Obrigado, Rafa, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje um podcast para durar umas 3 horas, mais ou menos, 3 horas e meia, se a gente for falar bastante, ou um pouco. Rafa, me conta um pouquinho como é que foi o teu início no mercado imobiliário, o que te trouxe para o mercado imobiliário, né? Porque depois que a gente entra, a gente não consegue sair mais, né? É uma coisa que é meio que A cachaça. É uma areia movediça, assim, tu fica ali preso, né? Eu diria uma cachaça, assim. Eu comecei há mais de 10 anos no mercado imobiliário. Eu trabalhei no marketing de uma imobiliária grande em Pelotas, né? Depois acabei trabalhando em todo o lançamento do Parque Una durante quase 3 anos ali. Todo o começar, né, do bairro eu estive por trás disso, né, como gestora de marketing. Saí da Idealiza, comecei a Urbanoria, que hoje já tem mais de 6 anos, né, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo de consultoria e acompanhamento dos lançamentos imobiliários, né, trazendo um olhar de inovação, de humanização do processo, né, que eu enxergo muito a minha missão como esse papel, assim, de olhar para o mercado imobiliário não como mais um empreendimento que vai para a prateleira, mas algo que vai além, né? O meu objetivo é atingir o público final. E no meio disso a gente tem o nosso cliente principal, que é o corretor. Então, o meu trabalho ele é todo conectado em trazer esse processo de humanização, da gente trazer valor para o empreendimento, né? Eu enxergo que a gente tem hoje na mão a principal compra da vida das pessoas, que é o imóvel, né? O imóvel é a compra ainda hoje mais cara da vida das pessoas, independente da classe social, né? A gente tem todas as classes, elas ainda o imóvel é o essencial, até que crie algo que seja mais essencial que o imóvel, que eu desconheço. Ainda não tem, ainda. Ainda não tem, mas vai saber, Elon Musk está aí para dando ré nos foguetes, né? Então... para nos desafiar. Mas eu acredito que a gente ainda tenha a parte mais preciosa da vida das pessoas, que é o imóvel, né? E aí, quando a gente pensa nisso, o papel do marketing, ele vem tão importante quanto o produto que está vindo para o mercado, né? Porque a gente precisa vender para o primeiro cliente, que é o principal, que é o corretor, né? Trazer ele para o nosso lado e fazer ele entender o interesse e a necessidade daquele cliente que ele vai ter que atender dali para frente. E a Urbanoria hoje ela vem com essa missão, né? A gente tenta humanizar o máximo possível para que o cliente corretor e o cliente final, né, que é o comprador deste imóvel, se conecte com o propósito, né, que é o maior bem deles ali em comum, que o corretor de transformar a vida dessa família, né, que eu não vejo outra forma de definir um corretor do que não essa, e o cliente de encontrar a mudança da vida que ele tanto busca, né? Então, eu penso sempre assim. Então, toda vez que eu vou planejar um lançamento, né, eu tento contar uma boa história, eu tento trazer algo que realmente faça sentido para o mercado, não só um produto de metro quadrado construído com tijolos ou com tecnologia, mas algo que traga essência e conexão com as pessoas. As ativações hoje são minha principal ferramenta, né, de conectar todo mundo. Então, quando eu consigo surpreender, eu me torno inesquecível. E quando a gente surpreende alguém, a gente consegue que essas pessoas vejam o valor e se conectem com a gente de uma forma que não tem preço. Que legal, né? Que legal. Tem uma coisa que eu acho que tu falou que eu gostei muito, assim, que eu acho que essa questão da humanização. Então, eu acho que até pelo mercado que tu está inserida hoje, enfim, em vários locais, assim, várias praças,
Tu acha que ainda assim a gente tem processos que relativizam, no caso, esse papel do corretor dentro do lançamento? Eu acho que essa ativação passa também por criar mais pontos de contato antes, efetivamente, de começar o processo de venda, né? Tu acha que isso é o que faz hoje a diferença no resultado de um lançamento imobiliário, não? Ter essa consciência, assim? A gente vinha de um contexto, eu me lembro, assim, pelo menos quando eu comecei, assim, tem muito lançamento que era assim, olha, tabela, imagens, um bookzinho aqui, vamos ver o que vai acontecer agora, entendeu? Tu acha que isso que é o diferente, assim, do resultado? Eu enxergo que a grande virada do sucesso de vendas, né, depende muito de cada um. Eu não vejo assim que a gente vai revolucionar. A gente consegue sim criar uma conexão com todo mundo, mas óbvio, o corretor que tem uma missão conectada com o empreendimento, porque é uma série de encaixes, né? A gente não faz um bom produto num bom endereço que a gente vai vender 100% porque a gente tem 500 corretores. A gente vai ter ali uns 10, uns 15 que são excelentes corretores e que estão conectados com aquele empreendimento, que tem aqueles clientes, né? E hoje eu vejo muito que o papel do corretor, ele vai além, ele não é só o intermediário da venda do imóvel, né? Ele precisa entender muito de pessoas, ele precisa se colocar no lugar do outro, né? Que é um grande desafio, não é todo mundo que consegue. Às vezes o corretor realmente só tem a imagem, a tabela de vendas e o endereço, ele não sabe mais do que isso, né? E ele, às vezes, não consegue se conectar além disso, né? E o corretor, hoje, ele tem um papel que eu diria que é um que não vai substituir. E eu assino embaixo sobre isso, que é o papel de perceber a importância do outro, né? Eu acho que nenhum robô vai ter essa capacidade de substituir essa conexão humana de relacionamento. E o corretor hoje ele está num papel de entender essa necessidade, de perceber e conseguir encaixar esse produto para a realidade daquela família. Eu tenho um exemplo que para mim é muito claro. Assim, eu morei 2 vezes em Porto Alegre, em 2 situações totalmente distintas. Uma vez eu morei num kitnet, que era um apartamento dormitório, em que eu trabalhava o dia inteiro, chegava ao fim do dia e só dormia lá. Em outro imóvel, que era grande, numa região arborizada, com vários restaurantes, e que eu não sentia nem vontade de sair para trabalhar. Então, assim, o imóvel, ele vai ditar toda a situação da tua vida, a tua saúde, a tua forma de convívio, os teus hábitos de consumo. A gente passou a não cozinhar mais, porque os restaurantes eram tão bons que não fazia sentido. A gente estava ali perto, e o custo de ir até o mercado e produzir, tempo, e cozinhar, né? E tempo, e a qualidade do que a gente ia ter não se comparava. Então, o corretor ele tem que ter essa sensibilidade, né, de perceber, muito mais do que vender aquele produto que está na vez, na prateleira, é entender o propósito desse produto, se ele faz sentido para o cliente dele. Então, por isso que eu te digo, não importa se tem 500 no time, a gente vai ter 10 que vão realmente se conectar e vão ter clientes com potencial de compra, e não é potencial financeiro, é potencial de essência, né? Como que ele pode se conectar com aquele lugar? Porque às vezes o cliente nem tem dinheiro, ele dá um jeito. Quando ele quer. Quando ele quer, ele dá um jeito, ele faz caber no orçamento muitas vezes, né? E às vezes tem dinheiro e não é aquele encaixe, não é aquele produto que é feito para ele. Acho que mais ou menos você respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, que eu gosto de fazer muito para todo mundo que tem contato com lançamentos, enfim, que tem contato com muitos corretores e com muitos processos de venda. O que tu vê, assim, nesses corretores que performam bem dentro desses lançamentos? Tem algum ponto em comum entre cada um deles, assim, no que tu pode acompanhar nos lançamentos que tu já fez? Então, para mim essa conexão é o corretor que consegue ter a sensibilidade de olhar para a necessidade do outro, né? E é o cara que não mede o tempo dele. Ele não está mensurando se eu vou ter que ir até lá para atender aquele cliente. O cliente está disponível, ele vai, porque o cliente ele não tem tempo mais. E essa ausência de tempo nos traz algo muito precioso e que eu vejo que é o maior recurso hoje que o corretor tem, de fazer ele se tornar importante. Porque quanto menos tempo tu tem, menos as pessoas te escutam. E quanto menos as pessoas te escutam, menos o teu olho se conecta com o outro. E se o corretor puder fazer isso por essa pessoa, 5 minutos, né? A pessoa, estou no meu intervalo de almoço, não vou ter tempo hoje, não sei o quê. Tem 5 minutos. Se tu conseguir fazer essa conexão de olhar, de parar para ouvir o outro, de falar o nome da pessoa e dizer tu é importante, tu é a minha prioridade nesse momento, eu quero fazer com que tu encontre o teu imóvel,
não tem Elon Musk, né? Sim, que bacana. Me diz uma coisa, bom, eu acho que tu transita dentro de um pouco de marketing, um pouco de ativação e um pouco de vendas, assim. Como é que tu tem visto hoje esse mercado de lançamentos dentro desse contexto de marketing, né? Porque a gente veio, acho que enfim, dentro do mercado imobiliário, falando especificamente, veio uma revolução de rede social e tudo mais. Acho que isso foi legal, que trouxe um protagonismo para o corretor e uma possibilidade dele ter uma voz ali dentro, né? Eu acho que isso foi uma coisa muito bacana, pelo menos no meu tempo era jornal e a gente dependia, enfim, dos anúncios ali, né? Como que tu vê isso no contexto de hoje e que caminho tu acha que isso tudo está levando, assim? Para onde tu acha que está indo o papel do corretor, junto com essas coisas assim de rede social, dele ter mais voz, mais alcance, e como é que isso impacta o lançamento hoje? Sim. Eu, na sexta-feira, quando trabalhava na imobiliária, era a prioridade fechar o anúncio de jornal, né? A gente nem imaginava uma vida sem um anúncio e era a coisa mais simples do mundo, né? A gente dizia ali 3 dormitórios, excelente localização, botava vários argumentos que não dizia nada, na verdade. Se fosse parar para ver, tu não estava vendo o imóvel, tu não tinha uma experiência de perceber aquele imóvel, qual era a luminosidade. Tava o anúncio te dizendo que tinha um ótimo sol, frente norte, mas e aí, sabe? O que estava por trás daquele anúncio? Eu vejo a internet hoje como um excelente recurso, tanto para esse protagonismo do corretor, né, dele se posicionar e dele ter voz, porque antes a imobiliária abraçava muito o time e ficava muito a imobiliária, né, como o institucional daquele negócio. E como a gente agora recentemente falou, a relação é muito 1 a 1, né, essa conexão entre as pessoas. Isso nos ajudou muito na questão de qualidade do atendimento, né? De poder trazer experiência, trazer o cliente mais maduro, porque hoje o cliente ele vem com informação, não é um cliente cru, então o atendimento fica mais fácil. Muitas vezes o cliente chega sem saber o que ele quer, né? E agora está mais fácil dele conseguir perceber o que para ele faz diferença. E esse corretor hoje tem um espaço infinito, né? De trabalhar, tanto mostrar imóveis, quanto lançamentos, quanto... Enfim, ele está no dia a dia. Mas eu ainda acredito muito que a vida real é a que tem mais valor, assim. Eu vejo o digital como uma ferramenta de suporte em que a gente vai atrair pessoas de interesse, pessoas que encaixam ali. Mas o real, para mim, é o que mais tem valor. Por isso que até uma das minhas frentes e maior frente hoje é ativação, em que eu levo esse cliente para uma experiência dentro dos empreendimentos, mesmo em obras, mesmo no terreno, porque quando a gente faz isso, a pessoa se imagina vivendo ali, né? E tanto imóvel pronto também, né, que às vezes tem bastante, tu levar o cliente não tem nada que substitua, né? Não tem vídeo, não tem videochamada. Às vezes o pessoal, deixa eu fazer a videochamada, tentar te vender aqui, te mostrar. Não vai ser o mesmo efeito, né? Se tu fosse dar uma dica, assim, a principal para esse corretor desenvolver essa habilidade de conexão, assim, o que tu acha aqui? Por onde começar? Isso é um processo de autoconhecimento. É mais profundo do que só uma dica, mas se eu pudesse dizer alguma coisa assim, eu penso que se ele puder olhar para si, entender quem ele é, primeiro, né? Eu acho que tu expor a tua própria personalidade para o mundo faz com que as pessoas te recebam com mais facilidade. Quanto mais aberto tu for, isso não é expor, meus problemas, né? O mais aberto e mais transparente, as pessoas conhecendo a tua personalidade, elas se conectam contigo porque elas percebem verdade em ti. Né? Nem sempre tu vai ter a mesma energia da outra pessoa, tu vai ter a mesma afinidade, mas a pessoa, se ela consegue acessar quem tu é, ela tem mais liberdade de dizer o que ela precisa. Porque quando tu tá fechado, tu não tem esse caminho aberto, a pessoa também não se abre. Ela fica, meu Deus, com quem que eu tô falando? O que ele quer de mim? Será que ele quer me botar a goela abaixo, essa compra? E aí a pessoa fica insegura, né? E uma das informações que eu acho que é bem importante, assim, quando for atender o cliente, né? Porque todo mundo diz, eu quero. O que tu quer, né? Eu quero um apartamento de 2 dormitórios, com sacada, churrasqueira. E o que tu espera desse lugar que tu quer, né? Eu acho que ir além do que tu quer, mas na intencionalidade, né? Entender que a pessoa, o que ela está esperando ter vivendo nesse lugar.
Porque o querer, tu quer, eu quero. A gente chega numa nutricionista, os dois acima do peso, a gente diz, a gente quer emagrecer. Mas o que tu espera desse emagrecimento? Tu quer ser um atleta de alta performance, tu quer correr. Eu jamais pensei em correr. E é a mesma coisa com os imóveis. Tu conseguir entender o que a pessoa espera desse lugar, tu consegue entender aonde tu deve encaixar essa pessoa. Porque só um 3 dormitórios com sacada e churrasqueira, tem vários. Tu vai botar ela onde, né? Tem Dudunas a Dom Joaquim, e aí? É muito relativo, né? A gente tem que pensar no que a pessoa espera com isso, porque aí tu te conecta com a intenção dela. Fica mais fácil de tu chegar no produto exato e perfeito para essa pessoa. Falando de produto, então, tu, pela natureza assim, do teu trabalho, tu chega a ter esse papo com a construtora lá na concepção do produto, assim, de daqui a pouco de dar algum toque ali para que o produto consiga também ajudar nessa missão, né? Eu acho que tu está falando um pouquinho de um processo como um todo, do papel do corretor dentro dele, mas a gente também precisa que a construtora tenha um pouco dessa visão, né? Como é que é esse processo dentro da construtora para que a construtora consiga, fazer mais do que 2 dormitórios com sacada e churrasqueira? Então, como eu falei, né, a minha história vem de bairro planejado. E bairro planejado, eu já estou cuidando do 3º bairro planejado na minha história, né? O bairro planejado, o que eles fazem? Eles colocam o cliente no centro de tudo. O que quer dizer com isso? A pessoa é que vai ditar o que vem no entorno daquilo tudo. É onde a pessoa vai morar, onde ela vai trabalhar, onde ela vai se exercitar, onde ela vai ter conveniência. E isso, se tu for aplicar para qualquer outro microproduto, funciona muito bem. Eu vou ter uma torre de estudantes, tá, mas o que eles precisam nesse dia a dia? Eles precisam de um locker para receber encomendas, eles precisam de um mercadinho, porque eles não têm tempo de ir no mercado, porque eles chegam da faculdade muito tarde, eles têm que... pensar no dia desse morador e não no metro quadrado que tu vai vender. Então, essas funcionalidades, essas conveniências precisam estar inseridas nos produtos. Eu tenho, na minha atração, já atraio produtos que muitas vezes vêm concebidos, né? São raros os clientes que me chamam para concepção, porque da concepção à aprovação, a lançar, a gente tem um gap muito grande, né? Mas eu já atraio produtos com algum propósito por trás. É impressionante, assim, como chega para mim produtos que fazem sentido. E muitas vezes eu consigo ainda contribuir de encaixar serviços, porque depois de aprovado, o produto não muda. Mas serviços a gente pode agregar. E como a gente pode encaixar isso na rotina das pessoas, né? Então, acho que isso ajuda muito, tanto o corretor com vender algo a mais, né? Tipo, aqui tu vai ter só esse apartamento, mas aqui tu vai ter esse apartamento com um monte de serviço. Recentemente me chamaram para ajudar um empreendimento que era exatamente essa situação, assim. Era um com toda a infra, com um monte de serviços, e o outro do lado, que era mais em conta, mesma tipologia, mas não tinha nada. E como é que ele luta nesse... Essa luta desigual. Então, assim, se tu vai botar na conta, tu tem que pensar no teu tempo, né? Quanto menos tempo tu consumir com coisas do dia a dia, né? E botar o cliente no centro de tudo. Isso serve para o corretor também. Na hora de atender, o cliente está no centro. Tu tem que pensar nele. É para onde ele está indo, aonde ele quer chegar e aonde ele está nesse momento, né? Porque, às vezes, ele não enxergou para onde ele está indo. E aí é papel do corretor também direcionar e dizer, olha... Hoje tu tá aqui, mas amanhã tu pode estar lá. Então, assim, vamos indo por esse caminho que eu acho que tu vai chegar mais rápido, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que é um grande desafio hoje, né? Eu acho que tudo que tu fala também desse papel do corretor, eu vejo as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ter essa escuta ativa do cliente, né? Tá todo mundo meio preocupado em aplicar alguma técnica de venda ou fazer alguma mágica ali, mas essa escuta do cliente eu vejo que é um grande desafio, assim, que te traz essa possibilidade de, vamos por aqui, vamos por ali, que tal isso, que tal aquilo, que eu acho que é o que o cliente busca nessa jornada um pouco também, né? E acaba que eu vejo que o cliente, às vezes, ele se torna um pouco mais, assim, entre aspas, dono da verdade, porque ele não tem essa relação com nenhum corretor, assim, né? E acaba que, na maioria dos casos, na média, é mais uma de tem isso, tem aquilo e meio buffet, assim, né? Sirva-se, né? Tu falou um pouco sobre serviço, né, Rafa, dentro dos empreendimentos. Tu acha que isso é a grande tendência de futuro, assim, daqui para frente, para produtos imobiliários, para empreendimentos? O que tu vê, assim, que tu acha que vai ser uma próxima... Eu acho que o bairro planejado já é uma consolidação um pouco de tudo isso, né? Mas falando do produto em si, tu acha que essa é uma grande tendência, assim, que as pessoas vão buscar?
Eu vejo nas tendências, né? Tecnologia, sem dúvida. Acho que cada vez mais os imóveis vão estar funcionando para a tua facilidade. Importante, continue fazendo exercício. Porque Use academia. Usem academia, porque eu comecei a perceber que quanto mais a gente automatiza a vida, mais sedentários a gente fica, e isso não é bom. Use a academia do condomínio, por favor. Porque, não levanta para acender a luz, não levanta para apagar a luz, não levanta para fechar a persiana. Aí tu fala no interfone ou pelo aplicativo tu libera a portaria. E a coisa começa a entrar num circuito, né, de luta para sobrevivência depois disso, porque até aqui tá ótimo, tá confortável, porque o ser humano ele busca o quê? Conforto e estar num ambiente que ele não tem que fazer nenhum esforço. E a gente precisa, né, pela sobrevivência. Então, isso é uma tendência, a tecnologia entrar nos imóveis, está cada vez mais, fechaduras eletrônicas e toda a automatização do imóvel, né, que isso é muito legal. Eu fico muito encantada, mas temos esses poréns. A questão da sustentabilidade, eu acho que isso vem muito forte. Isso já deveria estar aqui há 10 anos atrás. A gente teve essa catástrofe no Rio Grande do Sul e isso veio só para confirmar que a gente já devia estar fazendo isso e olhando para isso, porque é caro. Sustentabilidade é muito cara. Para o cara que está construindo, é caro. No orçamento dele vai onerar. Captação de água da chuva, placa solar, tudo de recurso que tiver gestão de resíduos, tudo isso demanda conhecimento e infra para atender. E para dimensionar isso para 10 pessoas é uma coisa, para 500 moradores, 900 moradores é outra. Então, sustentabilidade vem muito forte, né? Acabamos de lançar, no meio da enchente, inclusive, o empreendimento aqui em Pelotas com certificado de sustentabilidade da Joao Tateable. Isso é muito legal. E eles já tinham isso na cultura, eles já vêm de anos fazendo isso. Então, para eles não é novidade, eles sabem o que estão fazendo. Mas que as outras vão precisar olhar para isso, né? Mais cedo ou mais tarde, isso precisa ser feito. E a questão das conveniências, dos serviços, hoje elas já estão acontecendo, né? Obviamente, acontece mais em mercados que têm uma população maior, tipo São Paulo. São Paulo, os prédios em todos, assim, até os antigos, já fizeram retrofit, já colocaram supermercado, já colocaram recebimento de encomendas com geladeira. As pessoas não têm tempo, né? E Pelotas ainda é uma cidade pequena, a gente ainda tem uma mudança cultural que vem sendo feita, né? Dos primeiros lançamentos que eu fiz aqui já houve um pouco desse olhar de uso misto, né? Prédio residencial, comercial, em que as vagas de garagem é por direito de uso, então quem está trabalhando ou quem está morando vai usar em turnos inversos, isso otimiza, né, o espaço. E aí já tinha um olhar para os apartamentos mais compactos, e aí tinha todo um olhar para bike compartilhada, para outras coisas que vão agregando a estrutura para uma cidade mais moderna, né? Mas Pelotas ainda, óbvio, tem um caminho pela frente. A gente ainda hoje não tem hábitos de consumo tão intensos, né? As coisas se resolvem com um carro. A gente consegue ir até uma esmalteria no horário de almoço, fazer a unha, voltar para uma reunião, e a gente consegue ir no mercadinho e tem essa estrutura hoje na cidade, mas é uma tendência com certeza, porque tudo está caminhando para isso, né? Para facilidade, para a gente conseguir organizar a rotina e eu enxergo como ter mais tempo para a família, né? Eu olho para isso. Eu gostaria que as pessoas olhassem para isso, porque às vezes as pessoas olham que eu vou ter mais tempo, vou trabalhar mais. Vou aproveitar esse tempo que vai sobrar e vou dar mais uma trabalhadinha. E a gente está trabalhando muito, né? Nosso WhatsApp hoje, ontem eu disse, é uma gincana. Todo dia eu tenho que cumprir a meta de responder todo mundo e nem sempre dá. E isso é esgotante, né? A gente eu já não aceitei consegue. perder essa gincana já. A Helena sabe que tá ali rindo, porque tipo, às vezes ela me manda as coisas ali, no outro dia eu aceitei, assim, entendeu? Você disse, não, vamos deixar a coisa mais natural. É uma luta diária, assim, a gente precisa se policiar muito, né? Eu gosto muito de trabalhar, trabalho na veia, eu gosto de botar as coisas pra rua, eu sou uma fazedora, que eu digo, né? Eu não gosto de nada engavetado. Se tu me disseram, eu tive uma ideia, eu disse, vamos botar pra rua, vamos fazer acontecer. E isso, óbvio, consome tempo, e aí quando sobra esse tempo eu preciso pensar, mais qualidade. Por quê? Assim para o corretor, assim para mim, para ti, é muito importante que a gente tenha esse tempo de qualidade.
A gente estar com a nossa família é o nosso abastecimento para conseguir fazer acontecer o restante. E essa conexão com o cliente, voltando nesse tópico, ela depende disso. Porque tu precisa de verdade para poder se conectar, né? Então, se tu estiver conectado com teu filho, com a tua esposa, isso vai te ajudar a chegar onde tu quer, né? Porque tu vai ter um propósito, né? Toda vez que tu chegar para um cliente, tu vai pensar, nossa, a minha família tem essa importância, imagina dele, né? Legal. Então, acho que esse tempo que sobra, a conveniência, se a gente puder se policiar, vamos cuidar de tempo de qualidade. Perfeito. Tu tocou num ponto que eu acho legal, assim, eu queria te perguntar um pouco, até com base na minha percepção, a gente falou um pouco sobre sustentabilidade dentro dos empreendimentos, e eu super concordo, assim, eu acho que é um tema que... Mas eu ainda acho, não sei se pelos mercados que eu trabalho, que eu acho que ainda é um tema que ainda está assim, sabe aquela coisa assim, que legal que tem, entendeu? Se não tiver, tá bem, mas que bom que tem. Ainda não é uma coisa que as pessoas ainda têm uma percepção até de pagar mais caro por ter. Eu acho que isso é uma tendência que pode virar com as novas gerações assim que estão vindo, porque a gente, eu vejo muito essa transição assim das gerações dentro do mercado, né? Porque hoje a gente tem, sei lá, um público que vai comprar um imóvel de um valor maior, é um público, e aí tem uma galera mais jovem comprando um imóvel de um valor menor, mas essa galera jovem um dia vai comprar um imóvel mais caro também, né? Essa questão da sustentabilidade, ela vem de encontro à durabilidade desse imóvel, né? Tipo, porque ele tem um tempo de vida em que ele vai atender uma família, vai atender outra família, vai atender né? E ele, quando ele tem esse recurso de sustentabilidade, ele se torna algo sustentável. A gente tem algo mais econômico, a gente não gasta tanto com condomínio. É uma economia a longo prazo, não é na hora que tu compra que tu vai perceber ela. É tipo o carro elétrico, né? Tu vai pagar mais caro pelo carro elétrico. Mas o que vai ter de impacto na tua economia a longo prazo, é isso que tem que olhar, né? Acho que o carro elétrico ainda temos coisas para organizar ali para que seja algo interessante, mas o imóvel em si, ele é algo que perdura, né? É algo que não se esgota. Então, ele está à frente do tempo quando ele é sustentável, porque é algo que não vai chegar num ponto que ele não vai se encaixar numa realidade. Ele vai estar sempre se renovando. Esse abastecimento de energia, ele vai estar gerando energia para o condomínio vai ter uma economia. O aproveitamento de água, a gente está economizando um recurso natural. São coisas não percebidas no dia a dia, mas que impactam muito no coletivo, que eu acho que é um olhar que a gente precisa ter, né? Que cada vez mais a gente olha só pra gente, porque a gente não tem tempo. E se a gente puder olhar pro todo, né? Quantas pessoas a gente consegue, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue olhar para todo mundo, né? E eu acho que a sustentabilidade, ela vem para isso, assim, para que o imóvel seja duradouro. A gente vai ter algo que tem um valor inesgotável, porque ele vai se valorizando ao longo do tempo pela economia que ele gera. Então, é isso que eu enxergo. Show, legal. Bom, super empolgada com a ideia das ativações dentro dos empreendimentos, né, dentro do contexto do marketing. E eu queria explorar um pouquinho mais disso, assim. Tu vê a ativação como uma ferramenta de marketing? Ela é um momento ali onde as pessoas têm a possibilidade de emergir mais em tudo que a gente está falando até, eu acho, né? Um pouco da sustentabilidade que o empreendimento vai ter, por ele estar alinhado com alguma tendência. Como é que isso encaixa dentro da estratégia de marketing essas ativações? Sempre que a gente vai fazer alguma ativação, é o tempo que a gente precisa com essas pessoas, né? Eu olho assim, a gente vai fazer um lançamento, né? A gente precisa treinar o time de vendas. Que tempo a gente tem com eles agora para passar o que precisa ser dito, né? E aí essas ativações vêm em torno disso. O cliente, muitas vezes, ele vai passar pelo plantão 5 minutos e vai embora. Só que se eu fizer uma ativação, eu consigo alongar essa permanência dele naquele momento ali. Então, as ativações, elas servem para a gente ter mais tempo. E quando eu falo de mais tempo, a gente pode pensar em qualidade desse tempo, pensando nas surpresas que a gente pode costurar aí no meio. Além das surpresas, eu vejo que também é um recurso nosso trazer um treinamento mais qualificado, algo que a gente deixe mais didático para o corretor, para que ele possa depois passar essa informação com mais detalhe. Então, a gente ganha tempo para passar essa informação. E quando é o cliente, a gente ganha tempo para o cara perceber a qualidade daquele lugar. Então, ele olha para lá e pensa, nossa, que lugar legal. Nossa, meu filho está brincando. Olha que música gostosa. E a gente começa a criar uma atmosfera, né, desse empreendimento que às vezes não está nem ali.
A gente eu já fiz vários, né? Festivais de food trucks e feirinha com artesãos. E, cara, é impressionante como a gente consegue chegar no cliente e fechar negócio despretensiosamente, assim, algo que a pessoa sai para um passeio em família, chega lá, um monte de feirinha, comidinha, aí tem um beach tênis ali às vezes, algumas coisas assim, uma música, e o cara passa para conhecer a maquete, bum, fecha negócio, né? Eu tive um caso que a gente foi fazer uma ativação dessas de feirinha e o pessoal, vai ter um corretor lá para atender. Aí chegou no dia, tinha a recepcionista fim no dia sem voz. De tanto que atendeu. De tanto que atendeu. E os corretores não foram, porque não acreditaram que aquilo lá ia trazer negócio. Acharam que era só mais uma feirinha, alguma coisa assim. Só mais um eventinho, uma ativação aqui do bairro. Só que isso gera pertencimento, né? As pessoas chegam lá e pensam, meu Deus. Isso para o corretor também. Quando a gente faz uma convenção de vendas, o corretor se sente parte do processo daquele produto, né? Então, para que fazer pré-lançamento? Lança logo. Às vezes a gente escuta, né? Uhum. O pré-lançamento, para que ele serve? Para que tu perceba que tu tá na origem da coisa, né? Tu tá ali no embrião, tu já tá pegando informação privilegiada para que tu chegue lá e tu esteja pronto. Não acontece por acaso, né? Ele começa a esquentar os motores para chegar onde tu quer alcançar. E aí as ativações eu tento sempre trazer essa questão, sempre algum conhecimento, então seja o treinamento, seja alguma visita, né? Às vezes a gente pega os carrinhos de golfe, faz visita no terreno da obra, a gente pega alguma concessionária que faz test drive, a gente entra na obra, a gente quer levar conhecimento desse produto, ou a maquete mesmo, a gente deixa pessoas treinadas para explicar o produto, sempre tem esse elemento do conhecimento. E a questão das surpresas, né? De impactar as pessoas no emocional. Porque a venda ela é 100% emocional. Se a gente conseguir que a família brilhe o olho naquele lugar, a venda está confirmada. Porque a pessoa pensa, meu Deus, esse lugar aqui faz sentido para a gente. Então, eu tento sempre levar, porque parece que não está pronto, que não vai ter nada para a pessoa, mas é ali que acontece a venda muitas vezes. Se tu fosse escolher um case assim, de uma ativação que tu mais tenha gostado, ou a mais diferente, assim, o que tu nos contaria? Nossa, difícil, hein, Ivan? Essa pergunta acho que é a pior de todas para mim. Eu gosto de muitas, assim, porque sempre foram desafios diferentes. Mas eu vou destacar uma que foi para o nosso principal cliente, que era o corretor. A gente bateu meta de vendas de um condomínio em Gravataí e eles me acionaram para a gente fazer uma ativação em que a gente ia fazer um evento de premiação para esses corretores. E eles iam lançar o próximo gatilho de vendas para a próxima fase da meta. E eles queriam algo que fosse meio... Queremos todo mundo com grito de guerra, todo mundo unido, todo mundo, né, na mesma batida. E aí eu disse, cara, vou fazer tropa de elite, né? Vamos montar algo que seja... que a gente crie várias coisas no meio, assim. E aí foi muito legal, era fim do ano, assim, e aí veio a ideia de fazer toda a decoração a ver com tropa de elite. A gente fantasiou todo mundo de tropa de elite, vestiu todo mundo de preto, né? Com coturno, a gente pegou tinta para pintar o rosto, criou toda uma experiência, assim. E na época, o pessoal do Cirque du Soleil estava de férias, tinha alguns de férias no Brasil, junto com um grupo de circo que eu já costumo trabalhar, que é de Porto Alegre. E eles conseguiram montar um espetáculo de desafiando os limites, assim. Então, eles quebraram o concreto, eles entortaram o vergalhão de obra. E foi uma loucura, assim, porque a gente conseguiu levar os corretores para um dia de premiação, fizemos a premiação. Nisso, a gente criou roleta de sorteio e a gente tinha tiro ao alvo com arminha de chumbinho para eles acertarem, para ganhar bônus e não sei o quê. E, no fim, o encerramento, o pico do negócio foi mostrar que não tinha limite para superar as coisas, né? E esse grupo foi muito impactante, assim, o pessoal ficou chocado, tipo, uau, olha o que eles estão fazendo, não sei o quê. E aí, no outro dia, foi uma explosão nas redes sociais, assim, do evento em si, o pessoal com a cara pintada. E aí, um monte de gente, nossa, que foi aquele evento da Tropa de Elite, que maluquice, não sei o quê. E na época ainda ficaram meio apreensivos, tipo, será que a gente vai tão ousado? Porque tem isso, né? Tipo, até que ponto a gente pode passar do ponto? Uhum. Então, acho que foi uma das mais recentes, assim, que mais impactou, mas eu tenho inúmeros aí para
falar 3 semanas. E até um pouco da coragem também do próprio cliente de topar a ideia, né? A gente precisa dessa mente aberta, assim, eu tenho vários perfis de clientes, assim, tem o cliente que é o mais engenheirão, conservador, que não olha tanto para essa questão do marketing e que eu entendo que é meu papel acompanhá-lo para uma mudança cultural que talvez leve tempo, mas que ela pode acontecer, então a gente começa a movimentar algumas coisas, tentar fazer algumas coisas diferentes, e eles vão topando aos pouquinhos e a gente consegue caminhar junto. E tem o cliente que ele tem essa cabeça mais de marketing, né? Que ele já chega aberto para possibilidades, olhando para o que os outros estão fazendo e dizendo, meu Deus, eu quero ser tão legal quanto, vamos fazer diferente. E tá tudo bem fazer diferente, mesmo que seja a primeira vez, porque todas essas ativações, quando eu faço, é sempre a primeira vez, a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Marketing é experimentação. A gente não tem uma receita de bolo para isso, né? Uhum. E o que tu acha que é mais importante, assim, ter dentro dessa ativação, principalmente com os corretores, para gerar engajamento, para que eles comprem a ideia do produto? Tu acha que tem essa temática? O que tu acha que envolve mais os corretores dentro dessa ativação? Então, esses elementos são muito legais, mas eles não mudam vidas. A gente precisa muito, mas muito mesmo, do comercial da incorporadora muito bom, né? Isso eu falo para meus clientes. Eles dizem, Rafaela, não sei o que vamos fazer. Tá, e o teu comercial, cadê? Né? Uhum. Eu preciso ter o cara do meu lado para dizer qual é o objetivo dele e eu estar alinhado com o propósito dele. Tipo, o que tu espera que aconteça nesse evento, né? E esse comercial, ele tem que estar muito conectado com o time. Não adianta levar um monte de corretor e a incorporadora falar lá, só que ela tá falando com a parede, ela não tá se conectando com aquele time, ela não se importa com eles, né? Isso acontece. Já aconteceu muitas vezes, na verdade. Tu olha assim, tem alguma coisa que não tá dando certo aqui. De tá com produto para botar na rua, só que o incorporador não tá nem aí pro corretor. Isso não vai dar liga. Uhum. Não tem como. Tu não tem como motivar um time que tu não tá valorizando, né? Como é que tu valoriza? Tu tem que olhar para ele primeiro, valorizar ele, dizer, tu é importante para mim. E a partir disso, tu esperar o resultado dele. Não chegar esperando o resultado sem dizer o valor dele, né? Então, isso acontece muito, assim. Então, óbvio, eu vou lá trazer o conhecimento, a experiência, a surpresa, mas se eu não tiver um time comercial à frente disso, que fale a língua dos corretores e que traga essa conexão, às vezes a gente tenta, vamos trazer um palestrante legal e tal. Às vezes o palestrante conecta, mas a incorporadora não. Às vezes o palestrante sai, a incorporadora fica lá dizendo um monte de informação e não conecta com aquele time. Então, eu acho que essa valorização da incorporadora para o time que realmente vai trabalhar para ele é muito importante. E o mais importante dessa ativação toda, né? Total. Porque fazer o evento, às vezes, eu acho que eu vejo assim, é difícil ter uma linha de coerência, assim, muito com estratégia comercial, com o marketing, acho que esse respeito ao mercado, assim, eu vejo que isso às vezes a consultora, essa função de a consultora que tem house e não tem house, vende direto ou não vende direto, não sei o que, dependendo do mercado que está inserido, às vezes, e a consultora não, para ela tá tudo ok, né, tá tudo natural, mas fica aquela barreira ali com o mercado, e aí tu faz uma ação e a ação foi super legal, mas não conectou, né? Não tem milagre, né, não faço milagre, eu falo às vezes para os clientes, não tem, a gente fez com o cliente invasões nas imobiliárias, né? A gente chegava lá, agitava e tal, não sei o quê. O comercial chegava lá meio sem energia. Tipo, vamos falar mais uma vez disso aqui. Cara, a gente precisa trazer aquela novidade, aquela vontade de estar com aquelas pessoas, né? Tipo, pessoal, hoje eu vim trazer algo... Vocês precisam saber disso, né? Vim mais uma vez aqui. Porque isso demonstra cansaço, demonstra que tu não está disponível. Então, isso é importante. O marketing com o comercial tem que estar sempre conectado. Uhum. E eu tenho esse desafio, porque cada cliente tem o seu comercial, né? Então, eu vou trabalhando com os recursos que a gente tem. E ainda bem que a maioria a gente consegue conectar super bem. Uhum. E tu acha que isso é uma estratégia tanto para produtos que vão lançar como produtos já lançados, não? Que eu acho que tu deve ter esse cliente também que chega assim, Rafa, preciso milagre. Preciso resgatar esse produto aqui, tirar ele das cinzas, ele precisa virar uma fênix. E aí?
Com certeza, sim. E às vezes, muitas vezes, na verdade, quando chego com algum produto que está precisando mexer em estoque, precisando fazer algum milagre ali, muitas vezes a força está faltando exatamente no comercial, né? Alguma coisa ali, seja o ponto de venda que não está bem estruturado, é quase que certeiro, assim. Às vezes eu entro no processo e digo assim, ih, já sei. Aí eu chego lá e começo a ver, o corretor meio cansado no plantão, ele tem uma house, aí o corretor tá lá meio que, né, jogado na cadeira. Tu vê que a ambiência não tá legal, assim, não é um lugar que tem uma experiência legal para o cliente entrar, o cliente não se sente convidado para ir ali. Às vezes o produto está pronto, com as portas abertas, tem uma faixa, ela venha conhecer, mas não tem ninguém ali para dizer, vem comigo, né? E aí, são esses pequenos detalhes, às vezes eu chego e disse, meu Deus, vamos lá, vamos mexer nisso. E o meu papel é fazer a ativação, fazer essa parte de vamos trazer clientes, mas se eu não tiver com a casa arrumada para receber, posso fazer o que eu quiser, não vai acontecer, né? Então, é sempre esse o desafio, tem que estar sempre tudo muito alinhado, eu tenho sempre esse olhar de vamos ajustar essa parte, vamos ajustar aquela ali, porque aí todo mundo caminha junto. A gente falou de um tema e vou te fazer uma pergunta um pouco fora, mas até um pouco polêmica, assim. Conversando com... Eu tenho contato com bastante incorporador e consultor e tudo mais. Qual é a tua visão um pouco sobre as houses, assim? Porque eu vejo que tem muito incorporador que sofre dessa indecisão. Será que eu tenho? Vou abrir, não abro? Mas o fulano fez, e aí agora vou ter que fazer também, ou não faço? O que é a tua visão um pouco sobre isso, Rafa? A gente tem aí os dois lados da moeda, né? Eu trabalho diretamente com esse incorporador. Então, ele precisa vender. Muitas vezes ele bota o produto na rua e o produto não vai, por todos os motivos que a gente falou até agora, né? E às vezes ele não está disposto a uma mudança cultural para conectar com esse time, para trazer o cara para o lado, para incentivar ele, para pensar em formas de relacionamento com esse grupo de pessoas que vai trabalhar o produto dele. Nesse caso, ele está desamparado. Ele não tem ninguém do lado dele, né? Então ele diz, vamos montar uma house. Me pergunta, eu falo, monta, né? É melhor tu ter os teus do que não ter ninguém. Sim. Nessa situação. Pelotas, ainda por ser um mercado muito pequeno, mercado pequeno eu digo de cidade pequena, ainda consegue se organizar porque as imobiliárias são muito parceiras, estão muito próximas, estão muito ligadas nos lançamentos. Vocês têm um bom ritmo de atendimento para lançamento, né? Então, vocês costumam se conectar. O cara tendo o mínimo, vocês estão juntos, né? Não é um time que... Porto Alegre já tem um comportamento um pouco diferente. Tu chama o pessoal, uma galera não vai na convenção, já não engaja tanto, já tem que ter um esforço maior, porque é uma cidade maior. São Paulo nem se fala. São Paulo todo mundo tem sua house. Então, se não tiver tua house, não tem ninguém trabalhando. Então, Porto Alegre já tem alguns empreendimentos com house. Eu enxergo que isso tem muito do movimento de consumo do lugar, né? A gente vai adaptar para cada cenário e para cada situação. O incorporador que está sozinho, monta a house dele. Pega o cara lá para vender para ele, pelo menos tem alguém vendendo, tem alguém para receber esse cliente. Porque se o corretor não está indo nem no plantão para trabalhar lá, é melhor que ele tenha o dele. Então ele atende, faz a venda, resolve o problema dele e tal. Se o cara consegue ter um mínimo de relacionamento, cara, tem as imobiliárias perto. Ou cria um time exclusivo. Às vezes a gente tenta achar os corretores que mais vendem. Meio termo, né? Achar os corretores que mais vendem. Eu acredito muito nesse formato, que é entender quais são os corretores que engajaram. Porque, óbvio, na hora que lança 500, depois vai fazendo a peneira, tem uns 30 trabalhando, depois tu vai ver quem vendeu mesmo uns 15. Né? Então, tô botando números... O famoso 80-20 ali, né? Tô botando os números imaginários aqui, mas mais ou menos isso. Então, essa peneira, tu já consegue, por mérito, selecionar o time que te representa para aquele produto. Isso é importante. Não usa o mesmo time para lançar outros para outro cliente. Não é porque ele vendeu um monte daquele formato que ele vai vender esse que é totalmente diferente. Então, usar esse mérito para criar o teu próprio time, e o teu próprio time é um monte de imobiliária, né? É um monte de gente que tem outros relacionamentos, que está vinculado a uma imobiliária e que eu gosto muito desse formato. Eu acho que ele é saudável para o corretor, que já tem uma oportunidade de estar na frente do empreendimento por mérito, porque ele entende muito, porque ele tem cliente, porque ele sabe se comunicar. E para a incorporadora que consegue ter um filtro de quem está com ele, não vai mandar um plantonista lá que não sabe de nada, não sabe nem onde fica o empreendimento. Então, eu acredito bastante.
Mas as houses é isso, eu acho que é um movimento que pode vir a acontecer, né? Mas é uma questão que tem relação com o consumo mesmo. Até eu acho que também da necessidade que a construtora tem de ter pessoas focadas ali no produto, né? É. Quando tu começa o trabalho, tu começa por essa leitura, assim, junto com a consultora, bom, deixa eu entender um pouquinho do comercial, ver como é que a coisa acontece aqui, para ver na minha parte onde é que eu consigo Às vezes, atuar. na maioria das vezes, eles vêm com a corda no pescoço. A sincera. Às vezes eles chegam assim, ó, preciso lançar amanhã, me ajuda aqui, precisamos resolver, eu já era de ter te chamado, agora... Na maioria das vezes assim, oi, socorro. É tipo assim, quando quer lançar? Ontem. Aí eu digo, meu Deus, como é que a gente resolve? Ou é o cara do estoque, né? Que chega, ó, preciso de uma ajuda aqui, isso aqui já era de estar rodando, não tá, o que a gente pode fazer? Vamos pensar em alguma coisa. Eu costumo ir percebendo tudo isso caminhando já. Então, eu não paro muito pra, tipo, vamos olhar pra tudo e planejar. Às vezes eu já tô andando e tô olhando, tipo assim, não, isso aqui a gente precisa ajustar, isso aqui vamos... É o famoso trocar a roda do caminhão, o caminhão andando. Eu sou essa. Porque é do mercado, né? O mercado imobiliário, ele é muito instantâneo. Precisamos fazer agora, tem que ser agora. Aprovou, tem que assinar, vamos... Então, é tudo no... Tem que ter o ritmo. Total, né? Tem que ter o ritmo, né? Muitas vezes as agências tradicionais não conseguem acompanhar porque elas estão acostumadas com um mercado que não é nessa batida. E é difícil entender. É difícil entender que existe uma urgência em algo que não é tão vital assim, né? Tipo, é essencial, mas não é vital. A gente não está falando de saúde, a gente está falando do imóvel. Mas que precisa ter essa cadência. A gente precisa entender o tempo dessas coisas, né? Agora mesmo, a gente teve um gap aí da eleição. Tipo, vamos esperar a eleição por causa dos projetos que foram aprovados. Agora, em seguida... Agora, bum! Passou a eleição. Novembro é o mês, assim... ficou todo mundo com um monte de projeto esperando o melhor momento. Aí, assim, bom, passou a eleição, não dá para ser no dezembro, porque é um mês ruim. É, exatamente. Então... Esses cenários, assim, a gente vai caminhando muito com o cliente também, porque tem muito da cultura da empresa, né? Da incorporadora, de tipo, a gente costuma fazer assim, a gente costuma fazer assado, e eu vou junto dizendo, ó, isso aqui não funciona, isso aqui a gente precisa melhorar, isso aqui a gente precisa, né, ter um olhar sobre isso. Que legal, que bacana. Tem muito também dessa questão, eu acho que essa visão de integração também é uma coisa que é diferente, né, Rafa? Tipo, de integrar o marketing, o comercial, o produto, de amarrar todas essas pontas, né? E o teu trabalho tem um pouco dessa visão, assim, também, né? Tipo, de dar uma transitada em cima de tudo isso, assim, e ver onde é que isso se encontra, né? Porque eu vejo muito isso, assim. Às vezes o comercial tá legal, o produto não tá, o produto é legal, mas não comunica, a comunicação... E o quanto tu acha que tudo isso tem que estar equilibrado, assim, para que tenha o sucesso de vendas, que tenha aqueles 100% vendido X horas, aquelas coisas assim. Tem margem para erro em alguma ponta? Tu acha que não? Se eu conseguir 80% em todos os itens, eu tô feliz. Tá ótimo. Tá ótimo, porque sempre vai haver desequilíbrio, né? Sempre tem alguma ponta que não tá bem encaixada e a gente tem que ter inteligência para olhar para aquilo que tá de sobra. E mostrar que aquilo ali tem um valor que supera, né? Como tudo na vida. Se a gente for ver, a gente tem sempre alguma coisa que não está bem alinhada, né? A gente tem que sempre trabalhar com aquilo que está muito bom para tentar minimizar o impacto daquela outra parte. E eu, sim, circulo pela agência, pelo vídeo promocional, pelo site, pela convenção, pelo material de vendas todo. Então, essa narrativa ela tem que estar alinhada com todo mundo. E muitas vezes a gente não consegue chegar em todo mundo. Então, é sempre um desafio, assim, de alinhar esse discurso e botar todo mundo na mesma batida para que chegue lá no cliente de uma forma mais próxima do que a gente imaginou. Então, se eu conseguir ali ter uns 80% de todo mundo, eu estou bem feliz. Já assim. vai ser um sucesso, já. Nossa, daí a gente já está... Que legal. Rafa, me conta um pouquinho o que é a tua visão de futuro da Urbanoria, da tua empresa, do que tu faz, do que tu está fazendo, o que tu pretende fazer. Eu tenho certeza que deve ter algum plano, alguma coisa assim, do pouquinho que eu te conheço, assim, sobre o futuro da empresa, assim. Eu venho já no movimento há uns 2 anos me conectando muito com inovação, né? De pensar em soluções que vão além da moradia. Então, eu já venho instigando, participando e estando junto de centros de inovação. Trabalhei ali dentro do Caldeira, junto com o Hub Tijolo. Depois, estou agora, durante a enchente, a gente acabou indo para São Paulo, né? E me conectei lá com o State, que é um hub também no mercado imobiliário de inovação. Então, bem legal.
E eu estou numa caminhada meio que urbanoria junto com inovação e junto com distribuir esse conhecimento, né? Eu acho que hoje eu tenho uma bagagem bem legal, assim, de marketing, de lançamentos e ativações. E eu acho que tem um mercado aí interessante de contribuição, né? Eu venho participando do Sinduscom, da DIT, que são associações que desenvolvem e trabalham com desenvolvedores, né, de comunidades e cidades. E eu entendo que hoje o meu papel, além de acompanhar esses lançamentos, está muito em contribuir para o crescimento do mercado. Então, eu estou bem focada, assim, agora começar a distribuir conhecimento, né? Que acho que chegou um momento que eu fiquei muito no bastidor, muito vamos fazer, e agora eu vou realmente caminhar para contribuir de alguma forma, fazer o mercado aí desenvolver também. Ainda tu está estudando como, mas esse é o caminho. Na verdade, eu estou desenvolvendo o como, mas ainda não sei o formato, como é que eu vou distribuir ele, né? Tu acha que o mercado está muito carente, assim, desse tipo de conteúdo, de informação? O mercado imobiliário, né, ele vem de uma cultura que foi masculina por muito tempo, né? E sempre a compra, um relacionamento de homem para homem. A gente veio numa transição em que entraram mulheres como corretoras, mulheres como compradoras. Isso eu estou dizendo, né, ao longo da caminhada do desenvolvimento do mercado imobiliário. E a gente chegou num caminho agora em que está tudo misturado, em que a gente tem homens, mulheres, e esse olhar misturado é o que traz a riqueza do mercado, né? Porque o homem ele é mais prático, mais resolutivo, né? E a mulher tem aquele olhar do todo, né? Das delicadezas, que eu diria, né? Que é aquele olhar que tem uma preocupação no emocional, amplo, né? mais refinado. Então, essa mistura, ela veio muito bem para o mercado. Eu acho que casou perfeitamente para a necessidade que é o imóvel, né? E aí eu vejo que o mercado, por si só, por essa cultura ter sido sempre muito engenharia, execução, entrega, que sempre foi muito assim, ainda tem muito a se aprender. Tem várias que ainda são... Porque as construtoras, no geral, elas são hereditárias, né? Vai no pai, filho, vai todo mundo entrando no processo e, às vezes, elas têm 40, 50, 60 anos de uma cultura que precisa ainda se transformar. E essa transformação chega num ponto que eles dizem, eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim, só que chegou num ponto da concorrência, do mercado que está muito competitivo, que ele precisa mudar. E o meu trabalho vem de encontro a isso, né? Eu venho com esse olhar feminino de um mercado que precisa de mudança para criar conexão com o cliente, que é um cliente que está cada dia mais exigente. Então, eu vejo que tem muito conhecimento que eu posso auxiliar incorporadoras menores, que às vezes estão querendo, né, mudar ou querendo começar a fazer algo diferente. Eu vejo que tem profissionais de marketing hoje que estão entrando nas incorporadoras, que vêm de agência, que também precisam de conhecimento sobre o mercado imobiliário, né? E tenho vários pontos ali que eu posso auxiliar. Hoje eu já sou quase que consultora de alguns, eles me ligam diariamente, tipo, Rafa, aconteceu isso, o que eu faço? O que eu faço agora? E eu já faço um pouco desse trabalho hoje, eu quero poder embalar isso melhor, de alguma forma auxiliar as pessoas, porque recentemente fiz uma live para o mercado imobiliário, que era sobre os lançamentos, né, sobre pensar diferente, fora da caixa. Lotou, a gente teve recorde de inscrições. Então, é uma demanda que tem reprimida de pensar que, beleza, eu vou lançar o produto, mas não é só botar um telão, servir um coquetel e é isso, sabe? Tem um outro a mais aí, um olhar a mais que precisa ser cuidado. Que bacana. Bom, a gente está se encaminhando para o final aqui, então. A gente poderia ficar mais um tempo, mas segundo a regra que a gente tem que ficar entre 45 minutos e 1 hora. Rafa, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por compartilhar o teu conhecimento super rico. Eu acho que assim, de uma grande importância construtora, imobiliária, enfim, né? Eu acho que... E tu tá numa posição privilegiada de transitar nisso, de ter essa visão mais apurada das coisas. Parabéns pela trajetória, que com certeza não é fácil. Eu acho que, né, como tu falou, um contexto de um mercado super masculino. Ainda vem para falar de um tema que eu sei que às vezes é uma dor, que parece que é uma bobagem dentro da construtora e tal, que é inovação, que é fazer diferente e tudo mais. Mas muitas te procuram por essa necessidade e eu acho que tu tem um olhar muito legal em cima disso. E obrigado, queria agradecer. Se tiver alguma consideração final também, a gente ir se encaminhando para o encerramento, fica à vontade. Legal. Ivan, obrigada mais uma vez. Aí foi um prazer participar do Infocast. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Eu vim agora recentemente
vim ontem, na verdade, para fazer 2 eventos aqui em Pelotas, então foi uma passada rápida. Eu disse, eu preciso estar lá com eles, vou dar um jeito. É realmente muito importante para mim poder estar com vocês. Muito obrigada. Obrigado. Senhoras e senhores, Rafa Valente com a gente hoje. Acompanhe nossas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, tem muita novidade vindo aí, muitos episódios que a gente está preparando. Obrigado e até a próxima.